Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo contarei sobre a famosa história de Édipo Rei, um verdadeiro clássico teatral da mitologia grega, escrito pelo ilustre dramaturgo Sófocles há quase 2500 anos e utilizada mais tarde por Freud para a construção de um conceito psicanalítico que foi batizado de Complexo de Édipo. O mito original narra a tragédia de um patricídio, em que Laio, o rei da cidade de Tebas, casado com a rainha Jocasta, teria supostamente sido advertido pelo oráculo de Delfos de que não poderia, em hipótese alguma, gerar descendentes. Caso contrário, ele seria assassinado pelo seu próprio filho, que posteriormente viria a casar-se com a sua mulher, cometendo assim um terrível ato incestuoso que seria punido com rigor pelos deuses. Contudo, absolutamente incrédulo nesta profecia, o rei de Tebas ignorou e desprezou o conselho, contrariando o oráculo e engravidando a sua esposa Jocasta, com quem teve um filho homem. Arrependido tardiamente do que havia cometido, Laio então decide abandonar a criança recém-nascida à sua própria sorte em uma colina, colocando-lhe pregos nos pés, para que ele não fugisse e viesse a falecer. No entanto, a revelia de seu plano e sem o seu conhecimento, o bebê sobreviveu, sendo encontrado por alguns pastores que o chamaram de Édipos, uma palavra que em grego significa pés furados. Deste modo, sem as condições materiais necessárias para cuidar daquela criança, os pastores optaram por levá-la até Pólibo, o rei de Corinto, que, encantado pelo menino que havia passado ileso por tamanha crueldade, adotou Édipo imediatamente, criando-o como seu filho legítimo. Com o passar dos anos, entretanto, Édipo cresceu e tornou-se um adulto, forte e bastante curioso. Ansioso por conhecer as suas origens, também resolveu dirigir-se ao oráculo de Delfos para consultar e desvendar o seu próprio destino. Como já havia profetizado anteriormente, o oráculo repetiu ao jovem a mesma história de que o seu trágico destino seria o de matar o seu pai e casar-se com a sua mãe. Perplexo com essa desanimadora previsão, Édipo resolve fugir, abandonando definitivamente Corinto e partindo rumo à cidade de Tebas. No entanto, por mera ironia do destino, tal como previsto, bem na metade do caminho, Édipo cruzou com Laio, seu verdadeiro pai biológico, que ele abrisse caminho para que a realeza e toda a comitiva pudessem passar. Inconformado, sobretudo, com a insolência e a tremenda arrogância daquele homem, Édipo recusou-se a atender às ordens, entrando em uma luta com um embate corpo a corpo que culminou na morte do rei, sem desconfiar, contudo, que havia matado o próprio pai. Édipo prosseguiu com determinação em sua viagem para Tebas. No decorrer do percurso, porém, deparou-se com a Esfinge, uma terrível criatura alada, metade mulher e metade leão, que, sobretudo, aterrorizava os viajantes daquela região, uma vez que lançava enigmas, devorando cruelmente aqueles que não eram capazes de decifrá-los. Para permitir a passagem de Édipo com vida rumo a Tebas, a Esfinge lhe propõe solucionar o seguinte enigma: qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 pés ao meio do dia e 3 pés ao final da tarde? Refletindo por um certo tempo na difícil questão, Édipo responde que este animal tratava-se na realidade do próprio homem,
pois na manhã da vida, mais precisamente no período da infância, ele engatinhava com os pés e mãos. Ao meio-dia, já na fase adulta, andava sobre os dois pés e, finalmente, à tarde ou durante a velhice, necessitava, além das duas pernas, de uma bengala. Transtornada pela sagacidade do jovem rapaz e, ao mesmo tempo, enfurecida por ter sido decifrada, a esfinge, desconsolada, acaba pondo fim à sua vida. Com a libertação da maldição dessa terrível criatura, o povo tebano, agradecido, consagrou Édipo como seu novo rei, entregando-lhe Jocasta como sua esposa, com quem casou-se e teve 4 filhos. Os anos se passaram e uma enorme peste chegou a Tebas, dizimando inúmeras vítimas. Édipo e Jocasta, então, na tentativa de conterem o avanço da praga, resolveram consultar mais uma vez o oráculo, que responde que a peste não teria fim enquanto que o assassino de Laio não fosse devidamente castigado, revelando para a surpresa de ambos que eram de fato mãe e filho. Atordoada com a revelação inesperada, Jocasta suicida-se e Édipo cega-se, furando seus olhos como punição por não ter reconhecido a sua própria mãe, colocando um ponto final na peste e também nessa trágica história. Muitos anos depois, tomando conhecimento desse mito, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, realizou uma reinterpretação do mesmo mito, criando no século XIX o conceito que ficou conhecido como Complexo de Édipo, uma denominação para o conjunto de desejos amorosos e hostis que uma criança experimenta em relação aos seus pais. Tal como nessa mitologia, de forma positiva, o complexo é similar à história, uma vez que a criança inconscientemente deseja a morte do seu rival do mesmo sexo, nutrindo, por outro lado, um sentimento de amor pelo progenitor do sexo oposto. De acordo com o pensamento freudiano, o complexo de Édipo é vivenciado entre os 3 e os 5 anos de idade e desempenha um papel primordial na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. E você já conhecia a história de Édipo? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.